Olá pessoal, aqui é o professor Magno Augusto. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre as interações intermoleculares, as quais vão definir uma série de propriedades aí das substâncias, como temperatura de ebulição e solubilidade e outras propriedades importantes. A interação intermolecular mais fraca é a interação de dipolo induzido e dipolo induzido, que vai ocorrer entre moléculas apolares. Aumentando um pouco a força, nós temos a interação de dipolo-dipolo, que vai ocorrer entre o dipolo permanente de duas moléculas diferentes, entre moléculas polares, que apresentam um dipolo permanente. Aumentando ainda mais a força da interação, temos as ligações de hidrogênio, que vai ocorrer com moléculas que têm o hidrogênio ligado a um átomo de elevada eletronegatividade, pode ser o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. E por fim, a mais forte das interações que nós vamos ver é a interação íon-dipolo. Antes de iniciarmos a aula de hoje, gostaria de pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no meu canal, também deixarem sugestões para que eu possa melhorar o conteúdo para os próximos vídeos. Também ative o sininho do YouTube para que ele os avise quando surgirem novas aulas aqui no meu canal. Então bora lá pessoal, vamos iniciar a aula de hoje. Antes de falarmos exatamente sobre as interações intermoleculares, pessoal, precisamos saber se as moléculas elas são polares ou apolares, para depois falar qual tipo de interação intermolecular ela vai fazer. Para descobrir isso, primeiro temos que estudar sobre a polaridade das ligações químicas, depois a polaridade das moléculas. Em relação à polaridade das ligações, então, quando nós temos uma ligação química, a distribuição da nuvem eletrônica ao redor dos núcleos, ela vai estar relacionada aí com a força de atração exercida pelos núcleos dos átomos sobre os elétrons dessa ligação. Então, se nós tivermos átomos, por exemplo, na molécula de Cl2, né, dois átomos com a mesma eletronegatividade, um não vai conseguir puxar muito, deslocar muito a nuvem eletrônica para o outro, porque eles têm eletronegatividades próximas ou iguais, né? Dessa forma, os elétrons eles vão estar igualmente atraídos pelos núcleos. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, a nuvem eletrônica não está deslocada para nenhum dos átomos, né? Ela está homogeneamente distribuída ali na ligação. Dessa forma, não ocorre acúmulo de elétrons em nenhum dos átomos, nem formação de polos elétricos mesmo, ok? Dessa forma, quando temos uma ligação desse tipo, então, de átomos de mesma eletronegatividade, pode ser a molécula de Cl2, I2, H2, O2, átomos iguais, né? Eletronegatividades iguais. A ligação covalente que vai ser formada, ela é uma ligação covalente apolar, ok? Agora, quando nós temos átomos com diferentes eletronegatividades ligados um no outro por uma ligação covalente, por exemplo, na molécula de HCl, nós temos que o cloro ele é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio. Vocês podem ver nessa escala aqui de eletronegatividade, os elementos mais eletronegativos da tabela é o flúor, seguido do oxigênio, nitrogênio, cloro, e tem essa sequência aí de elementos, né? Então, quando se tem, por exemplo, na molécula de HCl, como o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, a nuvem eletrônica da ligação covalente está deslocada para o lado do cloro. Vocês podem ver que a nuvem eletrônica dele está maior, né? Digamos assim, está bem mais deslocada para ele. Isso faz com que se tenha a formação de polos. Aqui, a nuvem eletrônica ela, então, é deslocada para o elemento mais eletronegativo, nesse caso o cloro. Então o cloro ele fica parcialmente negativo e o hidrogênio com carga parcialmente positiva, ou seja, você tem a formação de um dipolo elétrico. Quanto maior então for a diferença de eletronegatividade entre os elementos, maior será esse efeito de polarização na ligação covalente. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, mais significativos serão essas cargas, né? A carga parcial será maior, porque a diferença de eletronegatividade seria grande. Então, quando nós temos, então, ligações entre átomos de diferentes eletronegatividades, a ligação covalente ela vai ser uma ligação covalente polar, porque tem a formação de polos, ok?
Então, no caso de uma ligação covalente apolar, pessoal, quando a diferença de eletronegatividade for aqui menor que 0,4, temos praticamente uma molécula apolar, né? Com os elementos com eletronegatividades muito próximas. Ou seja, a nuvem eletrônica ela não vai estar deslocada. Vocês podem ver que a nuvem eletrônica aqui, ó, ela está uniforme entre os átomos. Aqui o que é típico de uma ligação covalente apolar. Agora, à medida que a diferença de eletronegatividade dos átomos aumenta, teremos a ligação covalente polar. Vocês podem ver agora que esse átomo da direita ele é sempre mais eletronegativo do que o átomo da esquerda nessa imagem. Então a nuvem eletrônica, à medida que a diferença de eletronegatividade aumenta, a nuvem eletrônica vai estar cada vez mais deslocada para o átomo mais eletronegativo, como vocês podem ver nessa imagem. Então, nessa região de diferença de eletronegatividade entre 0,4 e 2, nós temos a ligação covalente polar. Agora, se essa diferença de eletronegatividade for bem mais alta, maior do que 2, essa separação, a nuvem eletrônica estará tão deslocada que ela vai separar completamente, né? O elétron vai ser transferido para o átomo mais eletronegativo, que agora já não é mais ligação covalente, que é compartilhamento. Agora seria uma ligação iônica, onde você tem transferência da nuvem eletrônica dos elétrons, né? Então, quando a diferença de eletronegatividade é maior que 2, temos a formação de íons, que é o caso da ligação iônica, né? Um átomo cede elétrons para o outro. No caso aqui da nossa ligação covalente, para poder representar essa polarização da ligação covalente, nós temos uma grandeza vetorial que é chamada de momento de dipolo, o momento de dipolo elétrico, que é esse μ, ok? Essa letrinha. Que vai representar grandeza vetorial, então, que representa a polarização da ligação. Quando nós temos aqui uma molécula de HF, o F, o flúor, ele é bem mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, nós colocamos uma setinha aqui do momento de dipolo apontado para o flúor, que seria o elemento mais eletronegativo. No caso do HCl, a setinha apontada para o HCl. Uma setinha, nesse caso, é um vetor, né, que representa o momento de dipolo, que está deslocado para aquele determinado elemento. No caso da molécula de água, nós podemos ver aqui, ó, o oxigênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, aqui, em cada ligação covalente, nós temos um vetor apontado para o oxigênio. Nós vamos ver no próximo slide sobre a polaridade das moléculas. Se esses vetores eles não se cancelarem, se a soma desses vetores que representam o momento de dipolo for diferente de zero, que é o caso aqui da molécula de água, não se cancelam, a molécula ela é considerada uma molécula polar. E o contrário também é verdade, né? Se essa soma vetorial for igual a zero, a molécula é apolar. Então, nós podemos ver isso nessa tabela. Quando temos, por exemplo, uma molécula igual a HCl, né? No caso da HCl, nós temos que o cloro é mais eletronegativo, então colocamos um vetorzinho aqui do momento de dipolo apontado para o cloro e ele não ele não vai ser cancelado por nenhum outro, só tem ele na verdade, né? Então, como essa soma vetorial, essas setinhas ainda ela não foi cancelada, quer dizer que a soma vetorial é diferente de zero, o momento de dipolo final é diferente de zero, a molécula de HCl é uma molécula polar. No caso do CO2, temos aqui a fórmula estrutural do CO2. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, então colocamos uma setinha apontada para cada oxigênio em cada ligação covalente, né? Agora sim, essas duas setinhas estão na mesma direção em sentidos opostos, ou seja, elas vão se cancelar. Os vetores, então, do momento de dipolo em cada ligação CO vão se cancelar. A soma vetorial final do momento de dipolo deu igual a zero, ou seja, a molécula de CO2 ela é apolar. Em relação à molécula de água, nós vimos aqui, ela tem uma geometria angular, né? Então, colocamos as setinhas, que são os vetores do momento de dipolo, apontados para o oxigênio.
Como esses vetores eles não se anulam, nós temos que essa soma vetorial ela é diferente de zero. Então, o momento de dipolo final da molécula é diferente de zero, temos que a molécula de água ela é polar. Em relação à amônia, temos a geometria aqui piramidal, né? Setinhas, vetores apontados para o nitrogênio. Essa soma vetorial não vai ser, os vetores não vão ser cancelados, né? Eles vão somar com o vetor resultante para cima, mostrando que essa molécula, então, a soma vetorial dela, dos momentos de dipolo é diferente de zero, também é uma molécula polar. Agora que nós já sabemos definir se uma molécula é polar ou apolar, podemos falar das interações intermoleculares. Que existem 4 tipos de interação. A interação mais fraca que nós temos, vou colocar aqui a quarta desse ranking, né? Seria a dipolo induzido. Dipolo induzido, ela vai ocorrer entre moléculas apolares. Essa interação ainda pode ser chamada de interação dipolo instantâneo ou forças de London, ok? Seria a interação intermolecular mais fraca, que vai ocorrer entre moléculas apolares. A próxima, aumentando a força, a intensidade da interação, seria a interação dipolo-dipolo, também chamada de polo permanente. Dipolo permanente, ela vai ocorrer entre moléculas polares, que apresentam polos permanentes, né? Então, vai ocorrer entre moléculas polares que não são aquelas que possuem hidrogênio ligado a FON, porque nesse caso seria a interação de ligação de hidrogênio, que seria uma ainda mais forte que a dipolo-dipolo permanente. A ligação de hidrogênio pode ser chamada também de ponte de hidrogênio, e ela vai ocorrer em substâncias que apresentam hidrogênio ligado ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio. Poderia ser o exemplo de uma molécula de água, né? Uma molécula de água, ela tem o hidrogênio ligado diretamente no oxigênio, então a molécula de água ela vai interagir uma com a outra molécula via ligação de hidrogênio. E a mais forte que nós temos é a interação íon-dipolo, que é a interação entre o íon e o polo de uma molécula. Essa interação ocorre, por exemplo, quando você dissolve o sal na água. O íon que é formado está interagindo com o dipolo da água, que é uma molécula polar, né, com polo permanente. Falando sobre cada interação, pessoal, no caso então da dipolo induzido e dipolo induzido, falei com vocês que ela ocorre entre moléculas apolares. Pode-se ter a formação aí de um dipolo instantâneo ou temporário, mesmo que a molécula não tenha um dipolo permanente, um dipolo instantâneo pode ser formado. E esses dipolos podem induzir a formação de dipolos quando uma molécula polar se aproxima da outra. Então, pode-se induzir a formação desses polos, por isso que se chama de polo induzido, né? Então, aqui, ó, uma molécula que formou um dipolo instantâneo dessa forma aqui, ó, essa parte ficou negativa e essa positiva, pode induzir a formação de um polo negativo nessa molécula e um polo positivo, que seria essa interação, então, entre essas moléculas seria a interação de dipolo induzido, dipolo-dipolo induzido. Essas deformações na nuvem eletrônica são chamadas aí de dispersões de London, ok? Cuidado com os nomes, que é importante vocês saberem eles também. Agora, em relação à interação de polo permanente ou dipolo-dipolo, nós vimos que elas vão ocorrer entre moléculas polares. Então, algumas moléculas polares nós temos aqui, ó, HCl, HBr, H2S, CO, HCCl3, SO2, dentre várias outras, né? Moléculas que vão apresentar um momento de polo final diferente de zero. Então, o momento de polo dessas moléculas vai ser diferente de zero. Como essas moléculas apresentam um polo permanente, vão interagir com o polo permanente da outra molécula. Por exemplo, o HCl tem carga parcial positiva no hidrogênio, carga parcial negativa no cloro, apresenta esse polo permanente, né? Porque o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, esse polo negativo, essa carga parcial negativa do cloro, pode se interagir via interação de polo com o polo positivo de uma molécula de HCl também. No caso, no hidrogênio ali, né? Essa interação, então, seria
que é o chamado de interação de polo-dipolo. Em relação à ligação de hidrogênio, como eu falei com vocês, ela vai ocorrer entre moléculas que apresentam um átomo de hidrogênio ligado covalentemente a um átomo de determinado não metal que é muito eletronegativo. Flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. No caso da molécula de água, H2O, nós temos o oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. O átomo de oxigênio ele é o mais eletronegativo, então ele fica com carga parcial negativa, e os átomos de hidrogênio com carga parcial positiva. Então a carga negativa, o oxigênio de uma molécula de água, que está parcialmente negativo, pode interagir com o hidrogênio de outra molécula de água, que está parcialmente positivo, via ligação de hidrogênio. Essa que seria a interação, então, ok? Essa é uma interação bem forte. Agora vamos ver a relação de algumas propriedades com as interações intermoleculares, né? Começando a falar da temperatura de fusão e ebulição. Quanto maior em moléculas, então, que têm o mesmo tipo de interação intermolecular, por exemplo, duas moléculas que você está comparando, as duas podem fazer ligação de hidrogênio. Quanto maior for o tamanho ou a massa dessa molécula, maior vai ser a sua temperatura de ebulição. Agora, comparando moléculas que têm tamanhos aproximadamente iguais, quanto maior for a força, a intensidade da interação intermolecular, maior sua temperatura de ebulição. Seria o caso aqui, por exemplo, você vai comparar o H2O, o HF e o CH4. Vocês podem ver que a água tem a maior temperatura de ebulição, que ela faz ligações de hidrogênio, né? Agora, o HF tem a segunda maior temperatura de ebulição nesse caso, ela pode fazer interações do tipo dipolo-dipolo, enquanto que, pelo fato de ser uma molécula polar, né? Enquanto que o CH4, que é uma molécula apolar, vai poder fazer interações apenas de dipolo induzido. Dipolo induzido, dipolo induzido. Dessa forma, como ela faz a interação mais fraca possível, a molécula de CH4 é a que vai ter a menor temperatura de ebulição nesse caso, comparado com HF e H2O. Agora, se estivermos comparando moléculas que fazem o mesmo tipo de interação, por exemplo, HCl, HBr e HI, nós temos que todas podem fazer interação do tipo dipolo permanente, né? Dessa forma, como a molécula de HI apresenta maior massa que a de HBr, que apresenta maior massa de HCl, que é a molécula de HCl, quem vai ter a maior temperatura de ebulição nesse caso é a molécula de HI, que ela faz o mesmo tipo de interação que as outras, mas tem a maior massa. O elemento iodo tem uma massa maior do que a dos demais elementos. Por isso, a molécula de HI tem maior temperatura de ebulição comparada com a HBr, que tem maior temperatura de ebulição comparada com a molécula de HCl. Uma regrinha que é muito importante aí na química é a regra do semelhante. Nessa regra nós temos aí que substâncias líquidas polares tendem a se dissolver em substâncias em solventes polares e substâncias líquidas apolares tendem a se dissolver em solventes apolares. Isso é o que explica o fato da água não se misturar bem com óleo. A água, pessoal, nós vimos que é uma molécula polar, né? Aqui temos a água fazendo lá o vetor do momento de polo apontado para o oxigênio, eles não se cancelam. Essa resultante aqui, o momento de polo resultante, é diferente de zero. A água ela é polar. Agora, se você pegar uma molécula de óleo, que é uma cadeia carbônica bem grande, e aqui temos átomos de hidrogênio, né, em cima e embaixo, fazendo os vetores do momento de polo, eles vão ser cancelados durante toda a cadeia carbônica. Então, fazendo aqui os vetores, eles sempre serão cancelados, ok? Em qualquer extensão que seja da cadeia carbônica. Então, cadeias carbônicas, no geral, elas são o quê?
apolares, né? As cadeias carbônicas são apolares. Momento de polo final igual a zero. Ou seja, se o óleo, que é formado por moléculas com cadeias carbônicas grandes, é apolar, enquanto que a água é polar, é por isso que um não vai se dissolver no outro, né? O óleo apolar e a água polar. De acordo com a regra do semelhante solve semelhante, elas não são compatíveis, né? Digamos assim, essas substâncias para uma dissolver a outra. Agora, se você comparar uma molécula igual a molécula de etanol, de um álcool, né? Que tem OH na sua estrutura, com a água, vocês podem perceber que a solubilidade do etanol, do metanol, seria esse álcool com carbono, etanol, o álcool com 2 carbonos, até o álcool com 3 carbonos, que é o propanol, a solubilidade em água é infinita. Além do fato da molécula ser polar, ambas as moléculas serem polares, ainda tem o fato, que ajuda ainda também a questão da solubilidade, né? Elas podem fazer ligação de hidrogênio uma com a outra. Tanto o álcool, que tem o grupo OH, a hidroxila, que é hidrogênio ligado no oxigênio, e a água também tem hidrogênio ligado no oxigênio, que é muito eletronegativo, isso permite com que essas duas moléculas façam uma interação, uma ligação de hidrogênio, né? Dessa forma, pelo fato delas conseguirem fazer ligação de hidrogênio uma molécula com a outra, facilita, aumenta bem mais a solubilidade de uma substância na outra, além do fato das duas moléculas serem polares, né? Agora vocês podem ver nessa tabela que até 3 carbonos a solubilidade é infinita, né? Muito alta. Você consegue dissolver em qualquer proporção, praticamente. Agora, o álcool com 4 carbonos, depois com 5 carbonos, vocês podem ver que a solubilidade ela começa a diminuir. Por quê? Porque por mais que tenha esse grupo OH, essa hidroxila, que vai permitir fazer ligação de hidrogênio, deixar a molécula polar, a cadeia carbônica está começando a ficar com um tamanho significativo, né? Então a parte apolar da molécula está ficando maior. Por isso que a solubilidade de álcoois com cadeias carbônicas maiores tendem a ir diminuindo à medida que a cadeia carbônica aumenta. Ok? Ainda em relação a essa parte de solubilidade, nós temos moléculas que conseguem solubilizar tanto água quanto gorduras ou óleos, que são substâncias apolares, né? Então, que seria, por exemplo, o caso das moléculas de sabões. Elas vão conseguir interagir tanto com a água, que é polar, quanto com uma gordura, que é apolar, devido ao caráter chamado de anfifílico dos sabões. Ele seria a mistura de um caráter hidrofílico, que é afinidade pela água, mais um caráter hidrofóbico, que é repulsão com a água. No caso, nós temos que a extremidade polar, vocês podem ver que a extremidade dessa molécula aqui do sabão, ela é polar, né? Então essa extremidade é que vai interagir bem com a água, com a molécula de água, que é capaz de interagir com a água, enquanto que essa cauda, que é apolar, que é uma cadeia carbônica grande, né? Ela vai ser capaz de interagir com o óleo. Por isso que o sabão consegue interagir com os dois tipos de substâncias, né? Polares e apolares. Fazendo algumas questõezinhas aqui, pessoal. Questão 1. Um iceberg é composto por moléculas de água que se mantêm fortemente unidas por meio de interações do tipo... Interações entre moléculas de água, pessoal, seria a interação, as ligações de hidrogênio, né? Nós vimos que na água tem hidrogênio ligado ao oxigênio, que é bastante eletronegativo, né? Ele fica parcialmente negativo. E essa carga parcial negativa do oxigênio pode interagir com uma carga parcial positiva do hidrogênio. Então, essa interação que é a nossa ligação de hidrogênio. Ok? Questão 2 está falando o seguinte, pessoal. Considere 3 substâncias, metano, amônia e água, e 3 temperaturas de ebulição, 373 Kelvin, 112 Kelvin e 240 Kelvin. Levando-se em conta a estrutura e a polaridade das moléculas,
dessas substâncias, pede-se correlacionar as temperaturas de ebulição nas substâncias e justificar essa correlação. Se nós pegarmos a molécula de metano, que é o CH4, colocando os vetores aqui do momento de polo em cada ligação, apontados nesse caso para o carbono, esses vetores vão se cancelar. O momento de polo final dessa molécula é igual a zero, essa molécula ela é apolar. Dessa forma, a interação que uma molécula de metano vai fazer com a outra é do tipo de polo induzido, né? Agora, a molécula de amônia, ela é uma molécula polar, mas como tem o hidrogênio ligado ao nitrogênio, que é um átomo com eletronegatividade grande, quando nós temos H ligado com FON, né? Ou pode ser flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, é possível de ter ligação de hidrogênio. Então nós temos aqui, ela é uma molécula polar, né? A soma vetorial está diferente de zero, mas também ela pode fazer ligação de hidrogênio, que é o mesmo caso da água. Quando nós temos a água, ela também pode fazer ligação de hidrogênio, né? Nesse caso, o oxigênio da água vai ficar parcialmente negativo e o hidrogênio parcialmente positivo. E essa interação de uma molécula com a outra pode ser via ligação de hidrogênio. Agora, para poder correlacionar as temperaturas, pessoal, nós temos que, como a molécula de metano é a que está fazendo a interação mais fraca, ela vai ter a menor temperatura de ebulição. Nesse caso, é 112 Kelvin. Comparando agora a amônia com água, a amônia ela faz ligação de hidrogênio assim como a água. Só que a ligação de hidrogênio da água vai ser mais significativa, né? Porque a diferença de eletronegatividade do oxigênio e do hidrogênio é maior. Além disso, nós temos que a massa da molécula de água também é um pouco maior, fazendo com que a maior temperatura de ebulição, então, seja a da água, que é 373 Kelvin, e da amônia ficou com 240 Kelvin. Então, a ordem seria essa. CH4, que faz a interação mais fraca, 112 Kelvin. A intermediária ali seria a amônia NH3, 240 Kelvin. E a água, a interação mais forte, ligação de hidrogênio, 373 Kelvin. Questão 3. As vitaminas são substâncias essenciais para o nosso organismo, porém não são sintetizadas por ele. A vitamina A é responsável pela transmissão química de imagens do olho para o cérebro. A vitamina C é responsável, entre outras coisas, pelo aumento da resistência imunológica, aumenta as nossas defesas e por proteger nosso organismo do resfriado comum e até mesmo do câncer. Observando as estruturas, responda: qual das vitaminas faz mais ligações de hidrogênio? Pessoal, nós podemos ver que a vitamina A ela é basicamente formada por cadeia carbônica, né? Tem muito carbono. Tem apenas um grupo OH aqui que poderia fazer ligações de hidrogênio, enquanto que a vitamina C tem vários grupos hidroxila, que são esses grupos OH. Ou seja, pode fazer ligação de hidrogênio por todos esses grupos, né? Então, qual das vitaminas faz mais ligações de hidrogênio? Com certeza, a vitamina C. Qual deles é mais solúvel em água? Se a vitamina C apresenta mais grupos capazes de fazer ligação de hidrogênio com a água, ela seria mais solúvel em água. Também é uma molécula maior polaridade, né? Pelo fato de ter bem mais grupos OH, também grupos com oxigênio. Então, vitamina C de novo também. Qual delas é mais solúvel em óleo? Agora, o óleo é apolar. Qual seria a molécula que é mais apolar, que vai conseguir se dissolver em óleo? Nesse caso, a vitamina A, né? Porque a cadeia carbônica dela é bem maior do que a da vitamina C. Ou seja, a que vai se dissolver bem em óleo seria a vitamina A. E qual delas é mais facilmente eliminada na urina? Se vai ser eliminada na urina, é que você vai conseguir se dissolver em água, né? A urina tem muita água. Que seria o caso, de novo, da vitamina C. Ok? Que vai conseguir se dissolver bem em água ou urina nesse caso.
Última questão falando o seguinte: durante as mudanças de estado, ocorrem somente afastamentos e aproximações entre as moléculas, ou seja, as forças intermoleculares são rompidas ou formadas, influenciando no estado físico da substância. Relacione as substâncias da coluna A aos respectivos pontos de ebulição em graus da coluna B, numerando os parênteses abaixo. Depois temos que ver qual que é a numeração correta, né, desses parênteses. Pessoal, nós temos metanol, etanol, etanol, etano e propanol. Temos a estrutura de todas essas substâncias, né? Nós podemos ver que o metanol, o etanol e o propanol, todos eles têm hidroxila, OH, que são capazes de fazer ligação de hidrogênio. Então eles podem fazer o mesmo tipo de interação de hidrogênio. Só que o propanol ele tem maior massa. A cadeia é maior, né? Tem mais átomos, tem maior massa. Dessa forma, nesse caso, a maior temperatura de ebulição será a substância 5. Seria essa aqui de 97, né? As outras substâncias podem ver que o etanol, ela é uma molécula polar. Vai sobrar aqui, ó, um vetor apontado para o oxigênio. É uma molécula polar. Pode fazer interação de polo, né? Enquanto que o etano, que é apolar, vai fazer apenas dipolo induzido. Dessa forma, a substância aí de menor ponto de ebulição, que seria o menos 88,4, seria o etano, vou colocar o 4 aqui. A próxima, que faz interação do tipo dipolo, é o etanol, 3. E depois as três outras temperaturas são desses álcoois, né? Metanol, etanol e propanol. O álcool de menor massa, que é o metanol, pode fazer ligação de hidrogênio, mas tem menor massa. Então seria a próxima temperatura, né? O etanol, o álcool com 2 carbonos, tem uma massa um pouco maior que a do metanol. E a maior temperatura do álcool faz ligação de hidrogênio e ainda tem a maior massa, que nesse caso seria o propanol. Então a ordem ficou 4, 3, 1, 2, 5, letra A. Com atividades dessa aula, então, gostaria que meus alunos fizessem os exercícios das semanas 3 e 4 do Plano de Estudos Tutorados, do PET volume 5. Também, quantos exercícios acharem melhor da lista de exercícios PET volume 5, os alunos podem utilizar o aplicativo Conexão Escola e o Google Classroom para fazer contato comigo. Quem não for meu aluno pode mandar um direct lá no Instagram ou deixar comentários aqui no YouTube para fazerem contato comigo e tirarem suas dúvidas. Então é isso, pessoal. Me sigam lá no meu Instagram, professor Magno Augusto. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês, tenha sido bem proveitosa, né? Então é isso, se cuidem, até mais e até a próxima aula. Tchau para vocês.